Legal, vamos iniciar mais uma aula aqui da nossa pós-graduação, uma aula muito importante, nós vamos falar sobre fraude contra credores, tá? Então preste sua atenção, porque é um assunto importante, é um assunto que vale a pena. Vamos lá, quando nós falamos de fraude contra credores, muita gente acaba fazendo confusão, achando que fraude contra credores é uma ação, a ação de fraude contra credores. Cuidado, hein? A fraude contra credores é um instituto, é uma situação que eu vou usar algumas ações para pedir a nulidade. Entre essas ações é a ação pauliana, quando eu, advogada, tenho certeza que o meu cliente passou por isso, foi enganado, o devedor está vendendo o patrimônio para não pagar o credor ou os credores, eu, advogado, eu posso arguir isso numa peça autônoma, dentro de qualquer petição, a qualquer momento, mas eu também posso fazer uma ação para gerar a nulidade. No direito imobiliário, nós temos várias ações que podem gerar nulidade. Se você pegar a ação mais utilizada do direito imobiliário que causa nulidade, é a ação declaratória de nulidade. A ação declaratória de nulidade, toda vez que eu perceba que aquela situação é muito grave, eu vou pedir a nulidade daquele ato, seja o registro da escritura pública, seja o registro da sentença, seja o contrato de compra e venda, promessa, compromisso, qualquer contrato. Então eu posso trabalhar com a ação declaratória de nulidade em diversas situações, em muitas situações, para pedir a nulidade não só do registro da sentença, mas também da escritura pública, do contrato de gaveta, do ato jurídico. A ação declaratória de nulidade eu vou usar sempre que o meu cliente tem um motivo muito grave. Cuidado! Quando o meu cliente ele tem aí uma situação onde ele sofreu uma coação física, psicológica, uma situação onde o meu cliente tenha sofrido estado de perigo, então alguém foi morar na casa porque estava sendo procurado, jurado de morte. Existem situações que eu vou utilizar sim a ação declaratória de anulabilidade. Nós conhecemos muito como a ação anulatória. Não confunda, hein? Na pós-graduação você não pode confundir. A ação anulatória é uma ação que tem o objetivo de causar a anulabilidade do último ato, apenas do último ato, talvez do contrato, talvez de uma cláusula. Já a ação declaratória de nulidade, eu vou causar a nulidade de tudo, como não tivesse existido. A ação declaratória de nulidade, ela não tem prescrição, porque o ato nulo não tem prescrição. A ação anulatória tem prescrição. Nós temos a prescrição prevista no Código, o prazo de 4 anos. Então fique atento. Outras ações importantes que nós temos aí no cenário, né, no direito, também de nulidade. Uma ação que eu gosto muito de falar é a ação também petição de herança. O que a ação de petição de herança vai causar, vai fazer? A ação de petição de herança, ela vai gerar, sim, a nulidade também do formal de partilha. Porque nós omitimos um herdeiro, uma herdeira, um viúvo, uma viúva, um meeiro, né? Uma meeira. Então nós vamos utilizar esse instituto para pedir nulidade. Então nós temos várias ações importantes no mundo do direito imobiliário, no mundo do direito civil, no mundo do direito empresarial, para gerar a nulidade do ato ou anulabilidade, tá? Não confunda as ações então. Em nulidade, eu vou acabar com o problema na raiz, como não tivesse existido. A ação declaratória ou a ação anulatória, eu vou criar a nulidade só do último ato, seja da sentença, seja do contrato de compra e venda, do registro. Lembrando que eu não posso confundir essas ações de nulidade com a ação de rescisão de contrato e muito menos com a ação rescisória, que tem outros objetivos. A ação rescisória eu vou desconstituir a sentença, tá bom? Fique atento. Vamos lá, estudando aqui a fraude contra credores, é um instituto muito utilizado no cenário trabalhista, na Justiça do Trabalho, no direito empresarial também, mas também aqui para nós, no direito imobiliário, nos interessa, porque envolve com nulidade de um negócio, nulidade de uma transação imobiliária. Então vamos entender esse instituto aqui passo a passo. Vem comigo aqui, olha só. Quando nós falamos aqui do Instituto da Fraude contra Credores, esse instituto está previsto no artigo 158 até o artigo 165 do Código Civil atual. Então nós temos vários artigos tratando desse assunto, o artigo 158 até o artigo 165, tá bom? Professor, qual que é o conceito de fraude contra credores? Então, quando nós falamos de fraude contra credores, é a atuação maliciosa do devedor. É isso mesmo, maliciosa. O devedor não quer pagar os seus credores. Então, ele, de forma maliciosa, maldosa, ele, numa situação onde ele se encontra numa insolvência ou uma iminente insolvência, está na iminência de perder todo o patrimônio,
começa a dispor do seu patrimônio, começa a vender, começa a doar, né? Pode ser de modo gratuito, a doação seria um motivo, ou a remissão de dívidas. E também pode ser da forma onerosa, o contrato de compra e venda, a compra e venda é chamada compra e venda simulada, isso é muito comum. O grande objetivo do devedor, com o ato gratuito, como doação e remissão de dívidas, ou o ato oneroso, como compra e venda, o grande objetivo dele é não pagar, que os bens não sejam objeto de bloqueio judicial, adjudicação, asta pública, esse é o grande objetivo, tá? Então ele tem o objetivo de não responder pelas obrigações assumidas anteriormente, via contrato ou judicialmente, através de sentença. O que é importante esclarecer aqui? O devedor, ele vai utilizar vários métodos maliciosos, né? Então nós sabemos que a blindagem patrimonial, até brinco, que a blindagem patrimonial, muita gente, professor, a hold é uma blindagem patrimonial. Não é, gente, não é. Não é, quando o professor fala isso, eu estou falando na prática aqui. Se você pensa em criar uma hold para o seu cliente, como advogado, advogada, ou leigo, pensa em criar uma hold para blindar patrimônio, não blinda nada. Por que não blinda nada? Porque nós temos os fenômenos da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive a inversa. Eu consigo deixar o bem da pessoa física de lado e atingir o patrimônio da pessoa jurídica, e vice-versa. O inverso pode acontecer. A melhor blindagem patrimonial que existe no Brasil é o contrato de gaveta. É o contrato de gaveta. E vamos ser sinceros, a hold ela tem muitas vantagens. Nós sabemos que criar uma hold é uma pessoa jurídica, eu vou passar os bens do meu nome para a pessoa jurídica, e aí eu consigo fazer um planejamento sucessório, bem feito, né? Com o objetivo aí de ajudar no futuro, evitando um inventário moroso, cansativo, oneroso. Eu consigo também, muitas vezes, ter uma redução muito boa na carga tributária em relação ao imposto de renda, a tributação. Eu consigo fazer uma organização melhor dos meus bens, contratando até funcionários. Então, você cria uma hold para fazer a gestão dos seus próprios bens, uma fazenda, vários bens comerciais, empresariais, não residenciais. Poxa, você só tem vantagens. A administração é muito melhor, pode contratar funcionários, a redução da carga tributária, a proteção de um futuro inventário oneroso. Então, a hold é algo muito interessante e muito positivo. Dizem alguns especialistas que o inventário vai acabar um dia. Eu acho que não, porque o povo brasileiro, nós só fazemos alguma coisa quando a água bate na bunda, né? Então, acho que não vai acabar nunca, não. Isso é conversinha mole. Mas é um grande instrumento que nós temos, é a hold. Mas não serve para blindar patrimônio, tá bom? A criação de uma hold, antes do processo, antes da obrigação, isso não caracteriza fraude contra credores, tá bom? Isso não, isso é administração do patrimônio. Não tem nada a ver com a blindagem patrimonial, mesmo porque ela não gera blindagem patrimonial na prática. Vamos lá, olha só. Então, o devedor, ele vai utilizar diversos métodos, diversas formas, para que ele consiga se livrar do pagamento, da dívida, perante o credor. E é importante, então, lembrar sempre que ele vai se livrar dos bens de forma onerosa ou gratuita, tá? Em regra, deverá conter dois elementos, para que possa aí, ocorrer o nexo de causalidade. O primeiro elemento é eventus damini, que se refere à atuação em prejuízo aos credores, devendo o interessado comprovar o nexo de causal ou causalidade entre o ato do devedor e o estado de insolvência, e os elementos subjetivos que definem a manifestação da intenção de prejudicar os credores. Tá? Então, dois elementos então. Primeiro elemento, então, nós falamos do elemento objetivo. Objetivo a que se refere a atuação em prejuízo aos credores. Tem que ter prejuízo aos credores, tá? Então deve sim o interessado comprovar o nexo de causalidade. Eu não posso fazer uma ação, ação pauliana, com o objetivo de declarar, de alegar a fraude contra credores se eu não tenho prova. Tem que ter prova. A primeira prova é a prova da dívida. E a segunda prova é a prova que o bem está sendo vendido para não pagar a dívida. Então eu preciso ter uma prova da transação imobiliária, né? Então não é tão fácil assim. Na teoria, esse tema cai muito em concurso público, é excelente. Na prática, não é tão fácil de provar assim. Na prática, nós precisamos, para provar isso, da certidão de propriedade, onde ocorreu a transmissão, o ato translativo. E às vezes isso não ocorre no papel, né? Ocorre no contrato de gaveta, é bem confuso e bem complicado. Mas nós temos aí para provar a fraude contra credores esse ato objetivo, tá? Que se refere sim à atuação e prejuízo dos credores. Isso é muito importante deixar definido. O segundo requisito que nós temos que ter, o segundo elemento, é o elemento subjetivo, que define a manifestação e a intenção de prejudicar credores. Tá? Então nós temos aí um segundo requisito,
é a intenção de prejudicar. Se eu tenho a intenção, mas o dano configurado, né, o nexo de causalidade, pronto. Aí sim existe uma oportunidade, uma chance de ganhar essa ação. O artigo 158 do Código Civil esclarece o quê? Que prevê as hipóteses de remissão ou perdão da dívida para caracterizar o ato fraudulento. Nesses casos de remissão, artigo 158, independente se o devedor usou da má-fé, a remissão ou o perdão serão considerados fraude contra credores. Então, vamos dizer que, de forma maldosa, alegue o devedor um perdão de uma dívida, a remissão de uma dívida para não pagar. Então, também podemos aí utilizar os fundamentos da fraude contra credores e o credor pode ajuizar a chamada ação publiciana? Não, pauliana. Publiciana é outra coisa, hein? Tem nada a ver. Pauliana, tá? O nome da ação, pauliana. Existe um prazo, sim, um prazo decadencial, inclusive. Então, anota aí. Professor, ocorreu a fraude contra credores. O que eu posso fazer? A ação de fraude contra credores? Não existe essa ação. Não existe ação de fraude contra credores. O que existe é a ação pauliana. E o prazo decadencial é de 4 anos da celebração do negócio, tá? Então, tem que anotar isso, previsto no artigo 158, tá? Nós temos aqui, então, a ação que nós vamos usar quando nós temos a tese da ação chamada fraude contra credores, o nome da ação pauliana, e o prazo nós temos aí decadencial 4 anos da celebração do negócio, tá? O artigo 158 esclarece também que nem todo credor poderá ajuizar a ação para anular o ato fraudulento. Nem todo credor, tá? Somente poderá fazê-lo aquele que já se caracterizava como credor no momento da disposição fraudulenta. Então, eu sou credor, eu já posso fazer uma ação pauliana. Não, eu só posso fazer ação pauliana, de fato, quando já existe uma situação caracterizada como credor no momento do ato fraudulento. Então, a pessoa já tem que dever para mim, para poder usufruir dessa ação, tá bom? Vamos lá. As exposições aqui, ó, gratuita e ou remissão da dívida. Não será necessária a presença do requisito subjetivo. Então, nós falamos aqui que, em regra, nós temos que ter os dois requisitos, o objetivo e o subjetivo. Mas, numa situação de dívida gratuita, ou dívida gratuita não, né, uma disposição gratuita, uma dívida que se tornou objeto de fraude em virtude de uma alegação de uma doação, um exemplo, uma remissão de dívida, aí eu não preciso desse requisito. Então, ponto importante aqui também para classificar. O artigo 159 define que são anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou caso possa ser descoberta por outro contratante. Então, ponto importante também, tá? Entende-se por notória a insolvência de conhecimento geral ou, por outro lado, a parte do artigo refere-se justamente ao contratante que deverá saber do estado de insolvência. Então, ponto importante também. Então, bem explicado aqui. Eu queria tratar também com você o artigo 108, então é muito claro aqui, ó. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou seja, já está perdendo patrimônio, ainda que não ignore, poderão ser anulados pelos credores, sim, ok? Por atos lesivos. Então, tá aqui. E o artigo 159 esclarece também muito bem aqui, ó. São igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Também classificado, bem classificado aqui também, tá bom? Vamos lá, olha só. O Superior Tribunal de Justiça, ele já decidiu sim a respeito da questão da intenção de lesar o credor, que não é imprescindível para caracterizar a fraude, tá? Então nós já temos julgamento nesse sentido. Qual que é a alegação? Então, em regra, para a caracterização da fraude contra credores, não é imprescindível a existência do chamado causium fraudis. Não é. Ou seja, a manifesta intenção de lesar. Para que seja declarado de fato a fraude contra credores dentro de uma ação pauliana, eu não preciso, em regra, da manifestação ou da manifesta intenção de lesar o credor. Eu não preciso dessa prova, tá? Bastando apenas requisitos previstos em lei, como a comprovação do conhecimento pelo terceiro adquirente da situação de insolvência do devedor. Eu vou provar isso normalmente, gente, com certidão de distribuidor cível, porque a certidão de distribuidor cível, eu consigo o nome da pessoa física ou pessoa jurídica, eu consigo provar, eu consigo me achar, né?
eu consigo provar que existem ações em andamento, tanto ação de cobrança, ação monitória, ação de execução. Então, as certidões que vão provar a fraude contra credores, para que eu possa fundamentar muito bem a ação pauliana, são as certidões do distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, e também as certidões do distribuidor, ou melhor, as certidões de propriedade, né? A certidão de propriedade, seja a matrícula ou a transcrição. Normalmente são essas que vão provar de fato. O que prova a dívida é a certidão positiva do distribuidor civil. E o que prova o ato lesivo realmente é a certidão de propriedade, porque eu vou provar que a transação imobiliária foi feita após o processo, após a cobrança, após a dívida. Então isso é importante também. Uma estratégia que nós usamos muito, e eu queria dividir com você, é a averbação premonitória. Hein? Nós usamos muito a averbação premonitória para conseguir gerar publicidade em relação a uma dívida. O que é a averbação premonitória? Pode ser feita de ofício, eu peço ao juiz, o juiz manda oficiar o cartório, e eu posso fazer também via requerimento, diante de uma existência de um processo. Esse processo pode ser na fase de conhecimento como na fase de execução. Existem discussões em relação a isso, mas eu posso fazer a averbação premonitória. Também não existe a necessidade da averbação premonitória para que fique caracterizada a fraude, tá? Mas é um instrumento importante para a gente proteger o nosso cliente. Já falei aqui que muitas vezes a advocacia ela se tornou uma advocacia mais estratégica do que propriamente uma advocacia teórica. Hoje não adianta ter muita teoria não, se você não tem muita experiência nessa jogada, nessas estratégias, gente, que é o que nós buscamos aqui na pós, você vai passar nervoso. O direito brasileiro mudou muito, muitas vezes o ganhar não é levar, você ganha e pendura a sentença na parede, mas não leva. Ganhar uma adjudicação compulsória não quer dizer que você vai conseguir regularizar o imóvel, ganhar uma ação de execução não quer dizer que você vai receber, não tem muito isso, né? Vamos lá, olha só que interessante então. Então, com base nesse entendimento, a quarta turma, a terceira que se manifestou a respeito do uso capião de imóvel de herança, né? No Superior Tribunal de Justiça, a turma que se manifestou em relação à intenção de lesar credor que não é prescindível para caracterizar a fraude, é a quarta turma, tá? Então a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, a quarta turma, inclusive por unanimidade, declarou ineficaz a alienação de um imóvel rural para permitir que ela sirva de garantia de dívida de credores insolventes, tá bom? Segundo o STJ, a fraude contra credores não gera anulabilidade do negócio, mas sim a retirada parcial da eficácia em relação a determinados credores, permitindo a execução judicial dos bens que foram fraudulentamente alienados, né? Gostei da posição do Superior Tribunal de Justiça, ela é bem prática, gosto muito, acho que é a posição bem interessante. Na origem, na ação que foi decidida, a ação visava discutir a anulação da alienação de um imóvel rural sobre o argumento que se configurou a fraude contra credores. Lembra que eu falei? Ação anulatória ou ação pauliana, né? Ação anulatória ou ação pauliana são as ações que nós vamos usar para usar a tese de fraude contra credores. Nós nunca vamos usar ação de fraude contra credores. Não existe ação de fraude contra credores, tem até no Google esses modelos, mas está errado, bem errado o nome da ação. Ou eu uso a ação anulatória, ou eu uso a ação chamada pauliana, para que dentro dessa ação eu utilize o instituto, a tese da fraude contra credores, lembrando que em muitas situações eu preciso provar requisito objetivo e subjetivo, salvo as exceções que nós falamos aqui, tá bom? E nós já falamos dos documentos que nós vamos usar também. Segundo o processo, a propriedade rural foi objeto de cerca aí de pelo menos de 10 vendas em sequência, tá? Então 10 vendas de imóveis em sequência. Pouco mais de 4 meses, mais 10 vendas em sequência, grande disparidade de valores também, os valores muito diferentes dos valores de mercado. Isso também é uma forma de provar, hein? Muitas vezes a gente vai provar essa diferença de valor de mercado com avaliações de corretores, arquitetos, engenheiros em relação ao imóvel, né? E essa avaliação bem feita, pesquisando na internet, então é assim que nós provamos. O Tribunal de Justiça, na época de Goiás, confirmou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido de declaração de fraude. No Brasil, acredite sempre em terceiro grau, gente. Acredite sempre. Tem muita gente que já larga o processo, abandona, o cliente briga com o advogado, perde a paciência. Calma, tem que respirar. Explica para o seu cliente que nós temos 3 graus de jurisdição. O Brasil é um sistema, infelizmente é um sistema. Muitas vezes nós vamos ter que chegar a terceiro grau para conseguir ganhar. Por isso, fundamente bem as suas peças. Já conversei com você, pré-questiona as suas peças. Pré-questiona, usa princípios constitucionais para que o seu processo possa chegar em terceiro grau. Tem gente que acha que a ação ganha, né? Explique para o seu cliente que não existe. Eu nunca vou esquecer um rapazinho,
Ah, eu achei que a ação era ganha. Não existe ação ganha. Explica para o seu cliente. Depois daquela situação que eu passei, que o rapaz achou que a ação era ganha, eu comecei a frisar de forma muito mais forte no contrato de honorários, frisar de forma muito mais didática, mais ainda, né? Que não existe ação ganha, nunca vem de uma mentira. E muitas vezes nós temos que chegar até terceiro grau para conseguir alguma coisa. O Superior Tribunal de Justiça tem demonstrado, sim, uma eficácia nesse sentido de ser corajoso, de mudar decisões de primeiro e segundo grau. Então vamos trabalhar em cima disso, gente. Vamos pré-questionar nossas peças, usar fundamentos constitucionais, isso tudo faz a diferença, tá bom? Você vê esse caso aqui. O Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão de primeiro grau e de segundo grau, né? Por quê? Porque ambas instâncias julgaram que não, improcedente, o pedido de declaração de fraude contra credores. Então, olha que interessante. Dica, o pulo do gato. Na ação pauliana ou na ação anulatória, eu vou usar dentro da ação a fraude contra credores, a tese, e no pedido eu vou sempre pedir a procedência da ação para a declaração da fraude e a anulidade do negócio jurídico ou dos negócios jurídicos, tá? Então, um pedido que não pode faltar na nossa peça, quando nós usamos a tese de fraude contra credores, dentro de uma ação anulatória ou dentro de uma ação publiciana, é a declaração da fraude. É uma ação que o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, tem que declarar a fraude, e declarando a fraude, o ato vai ser anulável, tá bom? Então, não esqueça de pedir. Lembrando que essa ação vai ser feita seguindo os requisitos da petição inicial, 319, do Código de Processo Civil, tem que ter endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido, tem que pedir a citação, tem que fazer o protesto por meios de prova de direito admitido. Lembrando que não é muito comum nessas ações nós termos aí a audiência, né, de instrução de julgamento. Não é comum isso, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Já falei do prazo aqui, 4 anos em regra para usar essa ação, tá bom? Vamos lá, olha só. Requisitos, hein? Ao reformar o acordo do Tribunal de Justiça de Goiás, o relator desembargador, na época convocado, Lázaro Guimarães, acolheu as considerações feitas pelo ministro Luiz Felipe Salomão em seu voto visto, tá? E aí, muito interessante, olha o que eles alegaram. De acordo com o relator, a comprovação da ocorrência de fraude contra credores exige o preenchimento de 4 requisitos. Que haja anterioridade do crédito, então tem que ter o crédito anterior. Que exista a comprovação do prejuízo ao credor, também. Que o ato jurídico seja praticado ou tenha levado o devedor à insolvência, tá? E o último requisito é que o terceiro adquirente conheça o estado da insolvência do devedor. Então, 4 requisitos foram alegados, isso é jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, importante lembrar, 4 requisitos legais. Primeiro, que haja anteriormente do crédito, né? Então tem que existir antes do crédito, que exista a comprovação do prejuízo do credor, que o ato jurídico praticado tenha levado o devedor à insolvência. E o quarto, que o terceiro adquirente conheça o estado de insolvência do devedor, ok? Então, 4 requisitos, anota isso, é muito importante. O ministro Salomão frisou na decisão, então isso é uma jurisprudência de terceiro grau, se prevalecesse o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tal interpretação dificultará a identificação da fraude contra credores, especificamente em relação ao propósito de causar dano. Então, por isso, a reforma, né? Reforma inteligentíssima aí, né? O que se exige de fato é o conhecimento pelo terceiro do estado de insolvência do devedor. Então, uma decisão interessante. Efetividade, tá? Então, para o Tribunal de Justiça, a efetividade, conforme a jurisprudência pacificar, nós temos outros julgamentos também, mostra a necessidade de garantir, na interpretação das regras atinentes à fraude contra credores, a operabilidade do Instituto, sob pena de sua individualização. Então, ponto muito importante aqui. Vamos lá. Revisão aqui então, hein? Então, fraude contra credores, eu vou fazer a ação. Existe ação fraude contra credores? Não existe. Existe a ação anulatória ou a ação pauliana, né? Pauliana, não é publiciana não, pauliana. Essas duas ações, a ação anulatória ou a pauliana, são as ações que dentro da exordial, eu vou usar a tese de fraude contra credores, tá bom? Lembrando que eu posso usar a tese de fraude contra credores em qualquer peça também, mas se for uma ação específica, autônoma, eu tenho essas duas ações. Fundamento dessas ações, então, eu tenho aí o artigo 158 até o artigo 165 do Código Civil, tá bom? Quando nós falamos de fraude contra credores, tem requisitos importantes, nós falamos aqui, objetivos e subjetivos. Professor Júlio, tecnicamente, quando configura a fraude? Segundo o Superior Tribunal de Justiça, falando tecnicamente aqui, quando o devedor em estado de solvência,
ou pré-insolvência, ou seja, já está perdendo patrimônio, já tem muitas ações, várias ações, uma ação, passa a agir de modo a não honrar com seus compromissos, e isso pode verificar na hipótese de doação do seu patrimônio ou a venda por valor inferior ao mercado. Nós já falamos aqui como provar. Normalmente nós provamos isso com a certidão de distribuidor civil, certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição, e também avaliações de corretores, tá? Olha só, em outras palavras, a fraude contra credores é um defeito jurídico praticado pelo devedor insolvente de forma maliciosa contra, como já diz o nome do instituto, né, o credor. Nesse sentido, o devedor, ciente da sua situação, deve guardar os bens que possuir para realizar os pagamentos devidos em respeito ao princípio da responsabilidade patrimonial. Então nós temos na fraude contra credores, nós temos a proteção ao princípio da responsabilidade patrimonial, tá bom? 2 requisitos então, um é subjetivo, um é objetivo, outro é subjetivo. Elemento subjetivo então, nós falamos aqui que demonstra atuação em prejuízo ao credor. Nesse caso, é necessária a comprovação do nexo de causalidade. E o outro elemento subjetivo, isso também é muito importante, a manifesta intenção de prejudicar o credor, com raras exceções previstas nas ações, também precisa ser comprovado. Cuidado que o Supremo Tribunal de Justiça diz que não existe a necessidade aqui, tá bom? Legal, né, gente? Então, um assunto muito importante que eu queria tratar com você, você já não vai mais errar, porque não existe fraude contra credores, a ação de fraude contra credores. O que existe é a ação pauliana ou a ação chamada ação anulatórias. Essas são as ações que nós vamos usar, tá bom? Só para relembrar esse tema importante, lembrando que eu posso pedir para que o juiz mande o ofício para o cartório para que gere a anulabilidade no cartório de imóveis. Ou eu mesmo retiro o ofício, processo digital, e eu mesmo levo ao cartório. Então esse é o grande pulo do gato. O valor da causa é o valor do bem, tá? É o valor do bem. Então fique atento aí conforme o artigo 292 do Código de Processo Civil. Um abraço e até a próxima aula, gente. Muito obrigado.